montanha-russa de emoções, né? Do êxtase da terceira rodada, aqueles momentos de anticlímax das disputas das medalhas, mais angustiante, né? A emoção lá da terceira rodada é uma emoção grandiosa, do êxtase, do arrepio. Na terceira fase, principalmente no 990 do Gabriel, a gente tem o melhor do que o surf de competição pode oferecer, o melhor do que a Rupo pode oferecer no universo não só do surf, como do maior espetáculo esportivo da Terra, que são os Jogos Olímpicos. Então, a gente viveu todas essas nuances de picos de emoção, de antecipação, de angústia, e assim a gente foi até a coroação do ouro olímpico, das medalhas, que a gente não teve as mesmas condições lá da terceira fase do masculino, mas quando a máquina ligava, a gente tinha alguns tubos, algumas rampas para as manobras de borda, e vamos falar sobre tudo isso e muito mais nesse episódio do Surfografia Olímpico. Não esquece não, quem não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa as notificações. 80% da galera que assiste o nosso conteúdo ainda não é assinante do canal. Isso é muito importante pra gente. Larga o dedo aí nos comentários, beleza? Muito se falou sobre o 990 do Gabriel não ter sido 10, até o Slater entrou no debate falando que a onda não teve bola de espuma. Meu nobre, você é o ícone máximo, 11 vezes campeão do mundo, campeão do Ed Aikau, seu lugar está guardado na história, mas eu acho que deve doer, diálogo hipotético com o Slater, deve doer nele perceber um cara como o Gabriel ocupando o espaço desse grande referencial, o imaginário coletivo agora do mundo, ainda mais com o advento do surf olímpico. O Gabriel, acho que 3 títulos mundiais, se ele conquistasse o ouro olímpico, talvez ele fosse para um hall ali que ameaçasse esse status de ícone supremo do surf que o Kelly ocupa, né? Mas sobre o 990, eu olhei, analisei, reanalisei aquele mutante da natureza que foi aquela onda quadrada, poderosa. O Slater falou que não foi 10 porque não teve bola de espuma, ele ficou à frente da bola de espuma. Aquela onda foi tão sugêneres, tão diferente do que a gente até conhece como o melhor de Chopo, que ela não tinha bola de espuma, ela não produziu o spray natural das grandes ondas de Chopo. Então acho que talvez o 10 não tenha vindo muito em função do spray não ter acontecido. As notas absolutas lá acontecem quando o surfista consegue sair depois do spray. Talvez tenha contribuído para eles tirarem 1/10, ou 10 centésimos de ponto daquela nota, o que eu acho que foi um pecado. O surf olímpico e aquela condição de mar no Tahiti merecia a nota máxima, e a performance do Gabriel também. Muita gente falou, inclusive, que porque eles não deram 10 porque ele pediu 10. Não tem nada disso. Foi um preciosismo dos juízes, guardando um espacinho para que, quem sabe, a gente tivesse uma onda mais espetacular do que aquela. E a gente não teve. Isso é fato. Essa onda é recorde olímpico. O Flávio Teco Padarati, presidente da CB Surf, ex-top da elite mundial, que estava lá e me mandou mensagem na hora. É a maior nota da história olímpica? Eu mandei assim pra ele rapidinho no zap. Hell yeah! Claro que é. A maior nota na estreia do surf nos Jogos Olímpicos em Tóquio foi o 9,73 do Ítalo com aquele aéreo full rotation de backside. O Gabriel superou o Ítalo, e entre o Ítalo e o Gabriel a gente ainda teve o Jack Robinson nessa edição, mas o Gabriel ficou agora como recordista, mas merecia o 10. Vocês não acham que merecia o 10? Solta o verbo aí nos comentários. O que acontece? O surf é tão mágico que aquela onda espetacular, histórica, épica, viralizou menos do que o complemento que foi o Gabriel fazer aquele tiradão, sair voando depois daquela onda e ser registrado de uma maneira muito precisa, muito harmônica, um padrão, né, com uma exatidão matemática ali, né? Aquela régua norteando, uma régua invisível, transparente, norteando, unindo o Gabriel e a sua prancha. Então o Jérôme Bruyère colocou seu nome na história e produziu uma cena icônica, que eu acho que ela supera no imaginário coletivo. Ela viralizou de uma maneira superior, inclusive, à onda propriamente dita, ao surf, ao tubo do Gabriel. E claro que a Rebeca Andrade, quando é coroada com o ouro olímpico, e a Simone Biles a reverencia naquele pódio, uma foto jornalisticamente mais poderosa que a foto do Jérôme Bruyère. A foto do Jérôme tem essa precisão, tem essa exatidão, essa harmonia de composição que eu acho que supera a da Rebeca. Até o momento, a foto do Gabriel permanece no imaginário coletivo como a foto dos Jogos Olímpicos. Não é um jornalista, não é um editor, não é um cara de uma TV que define o que é a foto mais importante. É a capacidade dela viralizar, dela ganhar o mundo de uma forma orgânica, sendo compartilhada. Então ela virou um meme usado a exaustão, muito além do universo não só do surf, como do esporte. Na verdade, muita gente que compartilhou, que assistiu, que ficou encantado com a foto, talvez nem saiba que foi a maior nota do surf em toda a história olímpica, mesmo que a gente tenha essa história ainda muito prematura, com apenas 2 edições. O Brasil foi com a maior equipe de todo o surf olímpico. 6 participantes, 3 homens, 3 mulheres, e acabou se configurando ali no final
final, um protagonismo daqueles dois, Tati e Gabriel, que eram apontados pela crítica de plantão como os grandes favoritos às medalhas, né, os protagonistas dessa seleção. É claro que a Tainá, como estreante, por tudo que viveu até lá, a Luana chegou na 5ª colocação, assim como o João. A gente tem que fazer uma menção especial ao João pela bateria que ele protagonizou naquele dia épico com o Ramsey Bourrian. Se o Gabriel fez a maior nota, o João fez o maior somatório daquela fase. E aquilo é muito expressivo. Eu acho até que o Gabriel, percebendo que o Kanoe Igarashi, que o Gabriel naquela bateria parecia um tubarão branco versus uma sardinha. Eu acho que o Gabriel, percebendo que o Igarashi estava sendo uma presa fácil, ele nem precisou de uma segunda nota tão espetacular, mesmo assim fez uma marca muito expressiva, alicerçado por esse 9,90. Já o João com o Ramsey foi MMA, trocação permanente. Melhor performance individual foi do Gabriel, mas a melhor bateria como duelo foi o João contra o Ramsey, e o João merece todos os aplausos pela atitude que teve, pela técnica que colocou em cena. Ao Felipe, que protagonizou aquela segunda rodada na repescagem, um momento interessante que foi muito mais, eu acho que um escape, uma fuga, que algo a ser comemorado, porque aquele Teahupo ali é um Teahupo perfeitinho, mas muito mais uma versão piscina de onda do que a onda de Chopo pode proporcionar, do que a glória que aquela bancada nos oferta, né? O casal de namorados ficou empatado ali na 5ª colocação, chegou a vislumbrar ali a disputa de uma medalha, e o João na bateria com o Gabriel não conseguiu entubar direito, mas meu amigo deu umas sapatadas ali, foi para aquelas manobras de backside como se não houvesse amanhã, não entrou na sintonia que o Gabriel entrou, que o Gabriel entra constantemente lá no Tahiti, mas ficou em 5º, assim como a Luana. Muito se falou sobre essa questão da pré-classificação. O Pré-Olímpico de Porto Rico foi o evento que teve mais peso, tanto que o Gabriel ostentava na sua lycra de competição número 1, porque ele foi o vencedor do Pré-Olímpico de Porto Rico. E o Ramsey foi o número 2, porque ele foi o vice-campeão. E o Caule Vast e o João do Ru chegaram logo atrás com esse status. Mas na hora do vamos ver, todo mundo achando que ia ter esse protagonismo da galera do circuito de elite mundial. A gente viu essa situação exercida em algumas baterias e outras nem tanto. A grande surpresa na batalha masculina não tem como não dizer que foi o Alonso Correia. Protagonizou grandes momentos e ganhou de gente estrelada lá do CT. E falando sobre a galera do CT, a Tati foi número 1 no feminino e acabou caindo na bateria da morte. A primeira fase, que foi ela, Caitlin Simmons e Molly Picklin. E a Molly foi quase uma nota triste do evento, que não conseguiu exibir aquela explosão de vigor e técnica que ela exibe no circuito da elite do surf mundial, em onda de consequência como o Tahiti. E Pipeline, por exemplo, a Tati enfrentou simplesmente, na sua primeira bateria, na série de estreia, as duas finalistas do evento de Pipeline no começo dessa temporada. Foi muito especial ela sobreviver àquela bateria e iniciar sua campanha a partir daquele desafio. E a Kate, acho que faltou maturidade, talvez até entender a grandiosidade do evento. É descompromissada. A gente vê nos depoimentos dela, ela tá ali vivendo o momento de uma forma muito instintiva, quase ingênua. Ela não vai com tanta tática, até porque o surf dela fala por si. A equipe americana chegou muito forte, com muitas expectativas. Griffin Colapinto, no masculino, que estava se dedicando, embora não seja encarado como um dos maiores especialistas, é um moleque super dotado de técnica em qualquer condição de onda e estava ali produzindo nos treinos grandes imagens, grandes momentos. Eu acho que a gente tem que falar aí de menção honrosa e também falar de algumas decepções. Esse ambiente desafiador de onda de consequência, onde os especialistas podem produzir um estrago tamanho no nível do Caule Vast. Acabou derrotando o Griffin Colapinto, sem ser credenciado, por ser top da elite mundial, mas chega com esse carimbo, com esse emblema de um especialista na onda, de um nativo, de um menino que conhece cada seixo, cada corte na bancada de Teahupo e conhece cada onda, já surfou lá nas mais variadas condições, de 1, 2 pés, vento maral, até 8, 10, 15 pés, terral, clássico. Onda de Teahupo, Chopo, como queiram, é uma onda de especialista. E a medalha de ouro prova isso. Falei agora há pouco do sexteto brasileiro, é importante demais reverenciar um ponto especial de luz em cima da estrutura que o COB e também a galera do Comitê Olímpico Brasileiro, então é bom que se diga, o Brasil teve uma casa só para ele. Grande parte das seleções do surf estavam no cruzeiro, que tinha uma infra bacana, aquela vila olímpica do surf lá dentro do cruzeiro, mas a galera ou saía de barco quase meia hora até o pico, ou então saía de um barquinho pequeno para ir para a terra e vir de carro até o final da estrada lá em Chopo. Então o Brasil teve uma casa só para a seleção brasileira, cada surfista com quarto individual, tinha médico, fisioterapeuta, arroz com feijão misturado com poisson cru e com ceviche, uma sala só para a galera passar parafina na prancha e fazer um ritual de alongamento pré-bateria. E foi nessa sala que a galera produziu aquela descontraída dancinha. Eles são muito melhores surfistas do que dançarinos. Então,
Palmas para o COB, Bezinho Otero e toda a equipe do COB. Tudo que foi feito lá foi um investimento, não foi um gasto. Perceberam que seria muito melhor para a seleção brasileira estar num ambiente controlado e a galera, inclusive, ia para as baterias e voltava para casa. O esporte no alto desempenho é definido e as medalhas, mais do que qualquer coisa, nos detalhes. Então, é muito especial essa infra que o COB montou lá de frente para o pico para que a gente chegasse ao resultado que chegamos com 2 medalhas. Não foram as douradas, mas foram conquistas dignas de muito aplauso. É claro que todo mundo esperava uma situação próxima, né, de condições de mar com a da terceira fase do masculino. Isso seria espetacular. Mas o surf é especial também por isso, por essa imprevisibilidade. A gente não pode controlar o que Netuno, Mãe Natureza e o oceano oferecem nas baterias, seja no CT, seja na Olimpíada. Então a gente viu aquela apoteose de condições de mar, né, aquele risco, aquele drama e aquela perfeição na terceira fase, e as disputas de medalha acabaram nos reservando momentos ali de anticlímax. Quando a máquina ligava, a gente tinha produção de ondas bacanas, até, né? Claro que pequenas a médias para o padrão que a gente conhece de Terrúpico, mas tecnicamente interessante para a galera conseguir alguns tubos e também dar algumas manobras de base lip de borda interessantes. Tanto que o Caule Vaz é agraciado com um 9,5. Muita gente falou que merecia um 10. Eu acho que 10 talvez fosse exagero. 10 merecia muito o Gabriel lá na terceira fase. Eu acho que merecia um 9 alto, foi o que ele recebeu. As condições estavam iguais para todo mundo e até a máquina desligou em momentos cíclicos, né? A gente teve nas disputas de medalha e nas semifinais até a glória do ouro, baterias intercaladas, muitas oportunidades e poucas oportunidades, uma atrás da outra. Quando uma bateria gerava muitas oportunidades, a seguinte gerava mais drama e mais angústia. Inacreditavelmente angustiante na bateria do Gabriel, quando ele perde para o Jack Robinson. O Gabriel, em mais de uma década da elite mundial, jamais ficou uma bateria com uma única onda surfada. Aquilo ali que aconteceu foi muito fora da curva. Ele ganhou aquele duelo tático no começo, e nesse rodízio acabou que o Jack, que parecia prejudicado, ou seja, vencido pelo Gabriel naquele momento do duelo tático, acabou tendo um componente da sorte incidindo a seu favor, na medida que não foi uma série, aquela onda que ele surfou e ele conseguiu 7,83. Foi uma única onda. A gente chama de série um grupo de ondas que vêm maiores do que o padrão daquele momento, ciclo de tempo e de uma bateria. Então, aquilo não foi uma série, aquilo foi uma onda isolada que o Jack teve a capacidade que a gente conhece de estacionar no tubo, tirar uma nota expressiva para aquele contexto e acabou vencendo o Gabriel. Então, aquilo ali foi muito angustiante. Na hora eu fiquei muito puto. Tem coisas que só um palavrão bem falado, sonoro, pode expressar o sentimento. Foi bacana perceber que o Gabriel recompôs para a disputa do bronze, diferentemente do que aconteceu em Tóquio, que mesmo que eu tenha achado polêmica, aquela bateria contra o Owen Wright, a disputa do bronze, a linguagem corporal dele indicava uma falta de confiança, não se conectou com as condições naquele momento em Tóquio. E dessa vez, contra o Alonso Correia, depois que ele ganhou do Alonso aquele ataque de tubarão branco silencioso atrás do Alonso, não só do ponto de vista tático para retomar a prioridade, como também para dar uma amassada no ego, assim, deixar o Alonso num lugar ali de sombra diante do vulto de um cara tão grande quanto o Gabriel. E a partir daquele momento ele amassou o peruano, não deu chance nenhuma pro cara. Mesmo não entubando, ele faz curvas com uma intensidade que eu acho que é até pouco valorizada pelos juízes. Aquela história que às vezes eu falo em transmissão. Ele, assim como o Ítalo, o Felipe, o Iago e alguns caras, às vezes o Ethan Will, mas eu acho que isso acontece mais com os brasileiros, que tem um repertório mais rico de manobras e muita intensidade, muita energia. A vulgarização do talento. O Gabriel é comparado com ele mesmo. E ali eu acho que eles tinham que entender que o que ele faz, mesmo que não tenha o tubo, o que ele faz, com o poder que ele faz, com a angulação que ele faz, com a energia que ele faz, merece que eles flexibilizem, ou seja, mesmo sem o tubo, ele merecia notas mais altas. Eles acabaram dando, mas eu acho que poderia ir além ainda no padrão. Mas, resultado absolutamente justo. E ele conquistou um bronze e o sorriso dele no pódio, eu acho que indica uma felicidade genuína, porque eu acho que tem essa história, né? Quem ganha o bronze vence no final das contas. A prata é uma medalha mais valorizada, mas a prata vem depois de uma bateria, no caso do surf, perdida. Claro que a Tati está de parabéns. O resultado pode ser revolucionário para esse caminhar do surf feminino, colocado em segundo plano na construção desse protagonismo, principalmente dos brasileiros no surf de competição. Então, Gabriel se reconecta com os Jogos Olímpicos, com esse sorriso, com esse protagonista do bronze, com a reconexão também com o Charlão, que eu acho que é
uma narrativa muito importante nesse ciclo olímpico agora mais recente. Ele se reconecta com a mãe, com o padrasto, e eu acho que isso é muito positivo para todos, e o surf brasileiro acaba ganhando por isso. Nem queria trazer polêmica, e vou confessar para vocês, trabalhando ali nos bastidores com uma tela meio de lado, então eu não observei com a atenção que devia e também com o ângulo correto o 7,5 da Caroline Marks. Eu fui ver hoje, isso tudo aconteceu ontem, tá, galera? Está gravando hoje na terça-feira seguinte. As decisões olímpicas aconteceram ontem, então hoje de manhã, na hora de gravar o Boia com o Júlio Adler, com o João Valente, que foi uma edição especial, que eu fui olhar a onda da Caroline Marks e o 7,5, cara, achei bem exagerado. Foi um tubo muito curto, ela não faz manobra de complemento depois. É claro que o tubo tem que ser valorizado em chope em qualquer condição, mas naquele momento que ninguém conseguiu completar tubos longos, eu acho que eles têm que valorizar um pouco mais as curvas. A Tati bateu na trave, ficou a 0,18 pontos de virar a bateria no final. Eu acho que ela podia chegar mais próximo do 5 e conquistar o ouro. Eu acho que a Caroline é uma menina super competente, super técnica, tem essa questão da frieza para enfrentar os grandes momentos, já veio condecorada com o título mundial e agora é campeão olímpico, Estados Unidos, bicampeão na batalha feminina com Carissa, agora com Caroline Marks, mas me aflige um pouco, ela é mecânica demais, ela é mais tática do que técnica. Eu achei a Tati assumindo mais o risco, fazendo umas rasgadas com mais intensidade, então achei que existia uma certa injustiça ali sim. Inclusive ajudou os Estados Unidos, tá? Ontem no quadro de medalhas, as medalhas de ouro são um grande diferencial para definir as posições no quadro de medalhas. Então foram as medalhas de prata e de bronze que foram usadas como critério de desempate, ou seja, se a Caroline Marks tivesse sido prata, os Estados Unidos ia ficar com 20 medalhas e naquele momento não seria líder do quadro de medalhas. Então o surf está incidindo num momento decisivo até para as grandes potências olímpicas como os Estados Unidos. A gente vai e volta e a gente vai trazendo as informações e se for necessário a gente volta uma casinha. Vou voltar uma casinha. A Brisa Hennessy cometeu um erro infantil na bateria contra a Tati, como uma profissional do calibre dela, que já foi líder do circuito mundial, já venceu etapas, está lutando por um título mundial nessa temporada, deve estar no Finals em setembro na Califórnia, comete um erro de prioridade. A gente vê, fazer uma leitura labial, a Tati ainda gritou, Brisa, tipo, o que você está fazendo? Foi um erro infantil demais, devia ter olhado o que estava acontecendo, foi muito estranho. Acabou depois desse erro infantil se apagando, então ela foi vítima fácil da Joan Defé na sequência. Se o Gabriel retomou a energia, se reconectou para a disputa do bronze depois de perder do Jack Robinson da semi, isso realmente não aconteceu com a Brisa, se manteve apagada. Uma coisa bacana de dizer, cara, que na hora a gente ficou puto, angustiado com o que aconteceu com o Gabriel, e o mesmo sentimento que a torcida brasileira sentiu, que o Gabriel deve ter sentido, acabou atingindo o Jack Robinson na sequência, na disputa do ouro. A onda não veio para ele virar a situação contra o Caule Vast. Flat que bate em Chico, bate em Francisco, né? O flat que beneficiou o Jack Robinson acabou vitimando o Jack Robinson. O Gabriel ficou com apenas uma onda na disputa contra o Jack Robinson no duelo da semifinal e o Jack acabou ficando com uma única onda na final contra o Caule Vast. O surf tem disso. Eu posso conectar essa narrativa com essa conexão especial do tal do mana, uma energia divina que é comum à Polinésia. O mana é essa energia que conecta os surfistas, os habitantes dessas ilhas, com esses seres divinos e com os elementos da natureza. Tem gente que é cética, que não acredita nessas questões. Ficou evidente ali essa conexão do Caule Vast com os elementos da natureza, com essa energia polinésia como filho da terra que ele é. É algo subjetivo, encantador, divino. Para dar mais uma camadinha nessa questão polinésia, de surf raiz, que eu falei lá atrás no outro episódio, do surf se reconectando com as suas origens, realizando a segunda edição lá na Polinésia, no Tahiti, Joan Defé das Ilhas de Reunião, Caule Vast do Tahiti, ou seja, dois territórios, duas ex-colônias invadidas pelos franceses, acabaram rendendo medalhas para os anfitriões dos Jogos Olímpicos. Tanto Caule Vast quanto Joan Defé, eu achei isso muito simbólico, foram ao pódio olímpico descalços, se conectando, aterrados com o mana, com essa energia divina que conecta os povos insulanos polinésios. Então acho que esses simbolismos e essa sutileza e essa subjetividade acho que incidiram nos resultados. Eu não creio em las brujas, pero que las hay. Eu não acredito nessas subjetividades divinas, mas que elas existem, meus camaradas. Olha, se a angústia, se a raiva que a gente acabou vivenciando quando o Gabriel perdeu a semi, que muita gente a partir daquele momento falou, nossa, mas a Olimpíada, ela não promove condições iguais para todo mundo? Não seria a hora da gente discutir a possibilidade da gente levar a disputa olímpica para um ambiente controlado das ondas artificiais? A próxima edição dos Jogos Olímpicos vai ser em Los Angeles, a 3 horas de carro mais ou menos de Lemoore, no complexo no Surf Ranch, também conhecida vulgarmente como a piscina do Tio Kelly. Será que não chegou a hora da gente levar o surf olímpico para as ondas controladas das
piscinas nessa direção, e eu acho até justo que tem gente que acredite nisso. Eu acho que a gente criaria quase uma outra modalidade, em condições iguais para todo mundo. Essa justificativa, ela é plausível, tem argumentos para ser levada para o Comitê Olímpico Internacional, mas aí você vai tirar a magia, você vai tirar a imprevisibilidade, a conexão com as forças da natureza, com o oceano. O surf, ele é encantador, e ele leva esse encantamento para os Jogos Olímpicos em função de lidar com os elementos mutantes da natureza. Pergunto e eu respondo, eu não faria isso. Esse debate, ele é saudável e ele é rico. O que vocês acham sobre isso? Soltem um verbo aí, vocês estão entre os puristas, que acham que a gente deve continuar como estamos, ou acham que a gente deve ser mais pragmático e ir para esse ambiente mais controlado? Se a gente leva o surf olímpico para esse ambiente controlado, a gente reproduz um pouco o contexto muito similar da ginástica olímpica, também um esporte de apresentação artística, e do skate, ou seja, das pistas, onde tudo igual para todo mundo. Então, será que vale a pena? A gente perde esse encantamento, mas a gente gera a justiça. Eu sou contra, mas entendo. Parte de mim também acha interessante, porque eu acho que a gente iria, inclusive, para essa coisa da alta performance, técnica se sobrepondo à sorte nesses momentos. Para o brilho dos brasileiros seria muito interessante. Inclusive, o Brasil é protagonista, o Brasil tem um retrospecto de grandes resultados. Isso seria até benéfico para o Brasil, para as campanhas olímpicas do surf brasileiro. É isso, eu quero ouvir vocês. Eu quero ouvir a galera que está envolvida com a questão, os surfistas de competição. Gabriel, Felipe, todo mundo do circuito. Seria muito legal ouvi-los. Tá aqui a medalha de bronze, muito feliz, levando para casa, Brasil, e ela é lindona. Valeu. Fala, galerinha, não deu ouro, mas deu prata, então isso é tudo pra mim. Tô muito orgulhosa, Brasil tá no topo no surf, no mundo do surf, né, então muito obrigada a todo mundo que ficou torcendo o tempo inteiro, tamo junto, amo vocês, e é isso, galera, muito obrigada. Galera, vocês acham que acabou? Não acabou. A gente tem uma menção honrosa. E se a gente falou tanto de medalhas, Brasil no Tahiti não conseguiu ouro. Tati foi prata e Gabriel foi bronze. Parabéns demais para ambos. Mas o Brasil conseguiu vários ouros também no Oceano Pacífico, mas não lá na Polinésia, e sim no Pacífico Norte, norte da Califórnia, com a Cacau e o Ivan Quintans, nosso camarada, amigo, irmão. A Cacau Zoca, filha do Bonão, aquela estrela da Surf Dog Family. O Bonão é pentacampeão mundial de Surf Dog. E a Cacau, na primeira edição do Mundial de Surf Dog, que ela foi sozinha com o Ivan e com a Kamitami, ela simplesmente conseguiu 4 medalhas de ouro. E ela ainda conquistou um bronze, que o Ivan acabou colocando ela em todas as categorias. Stand-up, longboard com o Ivan, sem o Ivan, mostrando que é uma legítima herdeira desse talento muito especial, sublime, que o Bonão tem. Então, Cacau, Ivan, Cami, parabéns, Bonão, toda a família. E foi especial demais. O ouro não veio no Tahiti, ele veio 4 vezes lá na Califa. Valeu, Cacauzoca! Imaginem quantos ouros ainda virão na Cacau nesse caminho dela nos mundiais de Surf Dog. Ficaram até o fim? Muito obrigado por prestigiarem o nosso conteúdo, por estarem com a gente. Reforço mais uma vez, se ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, ativem as notificações, comentem, compartilhem nosso conteúdo. Surfografia começou nessa temporada sua história, que a gente espera que vá longe e que possa produzir esses conteúdos aí bem diferenciados nas mais variadas vertentes do surf, de competição, de raiz, histórico, contemporâneo, cultura de surf. Já já a gente se encontra num novo episódio e obrigado por estarem com a gente nessa. Aloha!